Graças ao Senhor, meus irmãos, por mais uma comunhão da vida. Na comunhão anterior nós compartilhamos e desfrutamos muito sobre a questão de nos santificar diante do Senhor, buscando o seu nome e a sua palavra. E claro, atrelado a isso, nós nos humilharmos perante o Senhor. Vimos a importância de vivermos e andarmos no Espírito para que jamais satisfaçamos as concupiscências da carne, dos olhos e da soberba da vida. Precisamos seguir em frente, nos humilhando perante o Senhor e nos santificando perante o Senhor através do seu nome e da sua palavra. E em Salmos, capítulo 60, diz assim: Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispensastes, tens estado indignado. Ó, reestabelece-nos. Essa palavra reestabelece-nos me chamou muita atenção, na qual me reporta lá para o livro de Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 28, que diz sobre a vida do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E diz no 28, todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? No 31 diz: falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, e serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio, aleluia, sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Mais adiante, após passar esses dias, o período que o Senhor determinou, disse o rei Nabucodonosor, disse assim no versículo 34, mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendize ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre interno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui reestabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu. Por quê? Porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Está muito claro que no versículo 30, Nabucodonosor, ele pensou que tudo o que ele conseguiu em seu reino foi pelo seu esforço. Ele disse que eu edifiquei com o meu grandioso poder, para minha glória e majestade. E o Senhor diz em Mateus que quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a cruz e siga-me. Vemos muito claro que o coração de Nabucodonosor se tornou orgulhoso, e com isso veio a queda. E precisamos aprender com essa lição. Salmo 60 diz que, ó, restabelece-nos, ó Deus. Nabucodonosor teve a oportunidade de se arrepender e reconhecer o seu orgulho, o seu pecado. E após esse arrependimento, o Senhor lhe abriu os olhos e ele viu o que ele fez. Tudo está na mão de Deus, tudo está sob controle dele, tudo está sobre o Altíssimo, que tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quiser. Por isso, Deus maravilhoso também pode nos humilhar todo aquele que anda na soberba. Por isso, que possamos cada dia viver e andar no Espírito, não no nosso ego, não na nossa soberba, pensando que tudo aquilo que temos hoje foi pelo nosso esforço e pela nossa capacidade, mas sim foi a misericórdia e a graça do Senhor que nos alcançou, nos concedendo sabedoria e entendimento para podermos seguir com as coisas espirituais e também pelas coisas que temos hoje. Sabemos que tudo passa e que precisamos voltar-nos ao Senhor cada vez mais para ganharmos vida e vida em abundância, a própria pessoa dele. Por isso precisamos orar para que o Senhor cada dia nos restabeleça para servi-lo, até mesmo lá em Hebreus capítulo
12, versículo 12, que diz assim, podemos ler um pouco antes, diz que toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Por isso, reestabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Mais uma vez a palavra no versículo 12, por isso reestabelecei. Por isso a importância, meus amados, de seguirmos diante do Senhor com humildade, sem um coração soberbo, mas um coração aberto, simples, para o Senhor, para expressá-lo e manifestá-lo onde estivermos. Que o Senhor nos restabeleça para o servir, ao abrir a nossa boca, que o Senhor nos restabeleça para que possamos falar palavras de vida eterna, ser restabelecidos em nossos olhos tão pecaminosos, e os nossos olhos sirvam para ver a glória de Deus e também aqueles que precisam ser salvos pela vida de Deus, curados por meio de Jesus Cristo, seu Filho, por aqueles que precisam ser de alimento espiritual, para crescerem e amadurecer, assim como o menino Jesus, mesmo ensinando no templo, diz a palavra que ele crescia e se fortalecia cada dia mais através da comunhão com o Pai. Isso é maravilhoso. Lucas capítulo 2, versículo 36 diz, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aqui logo no começo do capítulo 2 ou 1 ou 2, fala do nascimento de Jesus, vindo ao mundo para nos salvar, para nos redimir, e esta profetisa diz que esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Vemos uma mulher de Deus, uma mulher que se consagrava ao Senhor, uma mulher que vivia na presença de Deus, era realmente uma mulher que adorava o Senhor em espírito e em verdade. Graças ao Senhor. Era alguém que com certeza se humilhava diante do Senhor para se santificar e também para ser restabelecida para servir ao Senhor. Quanto mais você e eu buscamos na palavra a comunhão da vida, a comunhão com o Senhor, cada vez mais invocamos o seu nome com o espírito aberto, com o coração dilatado, totalmente sincero diante do Senhor, mais Ele nos reestabelecerá, mais Ele nos renovará para servi-lo, para expressá-lo, para glorificá-lo sobre todas as coisas, para que haja edificação da igreja, para que haja o domínio do reino de Deus sobre a terra. Senhor Jesus, que o Senhor nos restabeleça cada dia mais. Também diz que Maria, aqui no versículo 51, do mesmo livro de Lucas capítulo 2, que Maria, depois que Jesus disse no versículo 49, ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré. E era-lhes submisso, e sua mãe, Maria, porém guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então vemos alguém que guardava todas as coisas no coração. Aqui vemos duas mulheres também que buscavam ser restabelecidas graças ao Senhor. Então aprendamos a nos encher de sabedoria, a servir ao Senhor, levando todas as coisas, até mesmo tudo que aconteceu com o povo de Israel após a saída do Egito e também a presença do Senhor Jesus quando ele esteve na terra. Levemos tudo o que aconteceu como advertência para nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. O Senhor quer nos restabelecer para servi-lo, que criamos coragem, para ir à palavra e tocar nesse Deus vivo para o servir. Que você seja encorajado, meu irmão, minha irmã, que você seja encorajado a ser restabelecido, se fortaleça no Senhor, se erga no Senhor, não no orgulho, não no seu
seu ego, para que você não venha a cair, mas o Senhor quer te disciplinar para que você ganhe força, graça e misericórdia para o servir. Que Deus te abençoe e guarde seu coração em Cristo Jesus para todos sempre. Que o Senhor te restabeleça em sua casa, em sua família. Que o Senhor te restabeleça no teu trabalho, na rua, onde você estiver. Que o Senhor te restabeleça a voltar para o Espírito, a voltar para o templo e o adorar com jejuns e orações. Que o Senhor restabeleça a ter alegria e satisfação ao ir à palavra de Deus e ao invocar o seu nome. Que o Senhor o restabeleça para que você tenha uma mente sóbria, em Cristo Jesus, para o servir. E que o Senhor te restabeleça para o expressar, para que a igreja do Senhor seja edificada em nome de Jesus. Que o Senhor seja com o seu Espírito.